As feias que me desculpem, mas beleza é fundamental. Quem falou isso? Vinícius de Moraes, lá na década de 70. Talvez hoje, no plano espiritual, ele deve estar lá há quase 50 anos, ele tenha modificado a sua poesia, né? Tantas vezes brilhante e tantas vezes carente de uma ética, de uns versos politicamente corretos, né? Ele deixou a desejar nesse ponto. Mas, se nós melhorarmos um pouquinho a frase dele, quase que podemos parafrasear o Vinícius de Moraes, e dizendo que os feios que nos perdoem, mas a beleza espiritual, a beleza moral é imprescindível, é muito importante, é fundamental. Nós podemos construir uma vida moral bela, e podemos fazer isso em qualquer situação, à medida que nós formos desenvolvendo o que realmente embeleza a nossa vida moral, que é a prática das virtudes. Então a gente vai conseguindo uma virtude aqui hoje, outra amanhã, e vamos fazendo um leque de virtudes que, uma vez alcançadas, nós não queremos mais deixar de praticá-las, né? E vamos embelezando a nossa alma, vamos tendo conduta moral cada vez mais bela. Existem determinadas situações da vida humana, de um modo geral, que promovem que a gente assiste, lê um poema, vê um quadro, ouve uma música. A expressão artística, ela é ornamentada ali com uma beleza natural, né? E quando a gente observa uma obra de arte bela, instantaneamente aquela observação eleva o nível da nossa consciência. Quando você vê uma atitude bela, você observa, você tem olhos para ver uma atitude bela de alguém, você imediatamente eleva o seu nível de consciência. Então, nós vemos cenas na vida diária que, por si só, elas não trazem nada de belo. Pelo contrário, como, por exemplo, assistir a uma senhora ser assaltada na rua e arrastada pela alça da bolsa. Isso é uma cena horrível, brutal, algo que mexe com a gente. De repente, alguém para o carro, desce do carro e vai socorrer essa mulher. Leva a garrafinha de água, ajuda essa mulher a se recompor, empresta o telefone, porque ela foi roubada, a bolsa, foi celular, foi tudo. Empresta o telefone para ela encontrar um jeito de voltar para casa. E é bonito de se ver isso. É bonito de ver, mesmo que no contexto geral, a cena não era bela. A vida é dual. A vida apresenta coisas feias de se ver e apresenta também coisas bonitas. É lindo ver alguém fazendo o melhor que pode, fazendo a sua parte no combate à violência urbana, por exemplo. A gente vê o grau de violência urbana e pensa, que coisa horrível, o que eu posso fazer? Então, esse bom samaritano, né? Essa pessoa capaz de interromper a sua marcha, talvez até atrasar para um compromisso, e mostrar a beleza do seu espírito de fraternidade, de empatia, né? Ele vê uma senhora caída e ele pensa, se fosse a minha mãe que tivesse caído, eu ia querer que alguém parasse e a socorresse. Então, essa empatia natural, né? Então, a vida, em todas as circunstâncias, ela pode ser bela, apenas precisamos de filtrar o que vemos com os filtros do coração.
porque ela vai ser sempre feia e bela, sombra e luz. Então, este bom samaritano é uma pessoa prestativa, ela tem essa virtude. É uma pessoa que gosta de aproveitar a oportunidade de ser útil a alguém. Tem gente que não perde uma oportunidade de ser útil a alguém. E existem outras pessoas que não aproveitam nenhuma oportunidade de ser útil a alguém. E esse bom samaritano que eu vi parando para atender a senhora, ele demonstrou uma serenidade que estava ali no prazer de servir. Ele mostrou a sua característica, né, de ser uma pessoa que aproveita essa oportunidade de interferir na crueldade da vida urbana, agregando ali um valor realmente belo de se ver. Ele serviu naquele momento, mas ele serviu com um prazer e uma dignidade tão grande que ele não se transformou num servo ou num serviçal, longe de ser considerado o servir com algo que pode significar algo bem pejorativo, né? Ele, pelo contrário, ele dignificou o ato de servir. Então, a gente vai ter sempre essa oportunidade. Um ser humano. Eu assisti uma aula de filosofia e a professora Lúcia Helena Galvão, brilhante, por sinal, mas ela tem que ser tão antirreligiosa, porque ela está ensinando a filosofia, que ela ficou 40 minutos para tecer quais eram as características de um homem que tivesse beleza moral. Quais eram as características de uma pessoa que tivesse beleza moral. E ela começa a levantar um mosaico, né, de características, quando, na verdade, nós não precisamos de ficar imaginando como é uma pessoa que tenha beleza moral, porque nós temos o modelo para as nossas condutas, que é o modelo que Jesus deixou, né? Então, o Epíteto, ele era um filósofo grego, ele viveu a maior parte da sua vida em Roma, porque ele foi escravizado. A gente já comentou isso aqui, né? Quando Roma escraviza a Grécia, escraviza culturalmente a Grécia, levando as mentes brilhantes para serem escravos e ensinar os filhos da nobreza. E ele nasceu na Grécia, foi para Roma, mas ele morre na Grécia também, no ano 135 depois de Cristo. E ele deixa uma frase muito interessante. Ele disse que as sementes de grandeza em nós precisam de um modelo para germinar e crescer. As sementes de grandeza que existem em nós precisam de um modelo para germinar e crescer. Então, a doutrina espírita concorda plenamente com esta filosofia, tanto é que Deus manda para a Terra Jesus como modelo e guia do ser humano mais belo que a humanidade já pôde perceber. E a doutrina espírita, bem analisada, bem estudada, bem compreendida, bem vivida, vai com certeza nos mostrar o caminho de como irmos adquirindo aos poucos a beleza moral da grandeza que está dentro de nós, que precisa de exemplo para germinar e crescer, e nós já temos este exemplo. Então, é em Jesus que nós vamos sempre nos espelhar para nos tornarmos belos também, já que a beleza é fundamental. Nos tornarmos seres humanos melhores, né? Porque a condição humana, muitas das vezes, nos apresentam comportamentos animalescos, primitivos, selvagens, como o que assaltou
e, ao mesmo tempo, comportamentos lindos como o que socorreu. Permitam-me um exemplo de um fato que aconteceu comigo. Domingo atrasado, pela manhã, eu abri a janela da sala e eu vi um homem negro, magro, quase raquítico, revirando a lixeira do nosso condomínio e abrindo os pacotes. Que cena terrível de se ver. Imaginei, ali tem um pai de família. O que ele está procurando no lixo? Fiquei olhando aquilo. Achei a cena muito triste. Mas ele cantava uma suave melodia enquanto revirava o lixo. Eu achei lindo ele estar cantando naquela função. Então ele enfeitou o meu dia e elevou o meu estado de consciência ao perceber a resignação. A primeira coisa que eu percebi nele foi resignação, porque ele ganhava a vida revirando o lixo. Não estou dizendo que ele revirava o lixo para, às vezes, achar alguma coisa de comida e comer aquela coisa ali, como a gente sabe que acontece. Mas ele estava procurando material reciclável, com certeza. E eu fiquei observando aquele trabalho dele e escutando a suavidade da música que ele cantava, e eu não reconheci. Mas eu fui entrando naquele clima de leveza, e por um segundo era como se as portas do céu tivessem se aberto para a minha consciência, porque eu achei muito lindo ele mostrar o outro lado de uma coisa tão feia, tão triste de se ver, que é alguém revirar o lixo procurando a subsistência. E algum tempo antes, eu abri a janela. Eu moro em apartamento e gosto de abrir a janela enorme da sala e ver o céu. Eu preciso de ver o céu, eu preciso de ver as montanhas, eu preciso de ver a rua, né? Para eu não ficar confinada. Então, há 2 domingos anterior a esse tal domingo, eu abri a janela e vi um outro homem revirar o nosso lixo. E ele me viu e jogou toda a raiva dele em cima de mim. Ele disse: não sei como é que vocês podem jogar tanta coisa fora. Aquela reação dele despertou em mim o que havia de mais impulsivo, de mais instintivo, de mais primitivo. Porque o pensamento que me veio à cabeça, e que eu tenho vergonha de confessar, mas o farei, o pensamento que me veio à cabeça e eu não verbalizei, é claro, mas eu pensei, ele disse: não sei como é que vocês podem jogar tanta coisa fora. Eu não sei porquê, eu não sei como vocês podem jogar tanta coisa fora. E eu pensei assim, para você achar. Foi o pensamento que me veio à cabeça e eu me envergonho do instinto que eu tive de crueldade ao pensar: se a gente não julgar, você não acha. O que você vai fazer? Certo? Ao invés de eu fazer uma oração pedindo àquele homem perdão, porque nós estávamos descartando as coisas depois que quase já não servia para uso, e ele ali talvez buscando as nossas sobras já estragadas. E eu deveria era ter pedido perdão a ele por não ter levado até a casa dele a comida, a fruta, o pão, antes que deteriorasse tanto. Para me punir, eu refleti bastante sobre o pensamento da gente, como é que o pensamento nos tira uma sintonia de pronto, né? E como que eleva a beleza moral do que cantava enquanto buscava o lixo, elevou o meu nível de consciência. A revolta e a raiva do que xingou abaixou o meu nível de consciência. A gente não pode viver de acordo
precisando dos estímulos externos para manter a nossa sintonia. Porque a gente vê muita coisa feia. Se a gente abaixar o nosso nível, como eu fiz, toda hora, as coisas vão ficar bem difíceis para nós. Então, o catador de lixo do último domingo cantava. E eu não sei se vocês estão conseguindo, se eu estou conseguindo passar, como eu achei lindo aquela atitude dele. Eu saí da janela e escrevi na minha agenda uma frase que eu queria ver quase sempre. Eu escrevi: vi um homem cantando enquanto revirava o lixo. Eu queria estar sempre com essa frase nas minhas reflexões, porque a beleza daquela conduta moral dele, de resignação e leveza, ele levava a vida com leveza. Aquela beleza despertou em mim um reconhecimento a Deus de que somos muito felizes, nós que buscamos nas lojas e no supermercado o que nós precisamos. Será que a gente, quando entra no supermercado e pega o que precisa, a gente acha isso uma bênção muito grande? Quando a gente chega numa loja e pega o que precisa, uma bênção que nós estamos tão acostumados com ela que esquecemos de nos sentirmos abençoados por esse fato. E foi assim que eu comecei a pensar que aquele homem me fazia muito bem, porque ele estava despertando em mim sementes de grandeza que estavam adormecidas. Então, eu falei da capacidade de resignação dele. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a capacidade de resignação quando pessoas com empregos e meios de vida muito melhores do que ele esbravejam, detestam, falham, inventam doença, não gostam do trabalho, faz com má vontade. E ele cantava. Então, eu lembrei do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que a pessoa pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Nós precisamos de ler esta frase sem encarar como uma frase qualquer, como uma citação qualquer, mas incorporando, introjetando realmente em nós esta verdade, que nós podemos abrandar ou aumentar a amargura da nossa vida, dependendo de como a gente encara essa vida. Aquele homem que cantava, ele fez a melhor escolha, né? A capacidade de aceitação das coisas, tais quais as coisas se apresentavam. Ele não ficava pensando e se, e se, e se. Ele estava com aquela realidade e nela ele ia fazer o melhor que ele pudesse, e ele se mostrava, pelo fato de estar cantando, que ele aceitava totalmente aquela situação em que ele se encontrava. E eu espero que a aceitação para ele seja até que ele possa mudar a própria situação. Porque, segundo aprendemos na doutrina espírita, a aceitação, a conformação é o primeiro passo que te impulsiona para sair de uma situação que te é dolorosa. E isto em quaisquer situação. Chico Xavier disse o seguinte, e isso também é muito importante a gente não esquecer, e não escutem isso como uma citação qualquer também, é um roteiro. Chico disse: enquanto vibrar em nós o anseio de nos vermos livres de situações difíceis, de parentes difíceis, e ele ainda cita de parentes doentes, enquanto vibrar em nós o anseio de nos libertarmos dessas situações, é sinal que a dívida permanece em nós.
Percebemos a situação? Enquanto a gente reclamar, é sinal que a gente ainda precisa daquela prova. Por essa razão é que podemos afirmar que a aceitação é o passo de saída. E eu orei para que ele pudesse sair. Quando ele terminou de catar o lixo, me chamou de procurar o que ele queria, me chamou a atenção o fato de que ele embalou tudo novamente. E isso é raro. Foi raro num cavalo que passeava lá em frente de casa e era vira-lata. Vocês podem imaginar uma rua que tem um cavalo vira-lata? O cavalo jogava tudo para todo lado, procurando coisas. E esse homem, ele embalou tudo. Ele demonstrou ali um respeito pelo que lhe servia, pelo que ele utilizava. Ele utilizava, era o lixo para catar o que lhe interessava, então ele mostrou extremo respeito pela coisa que ele usava. Ali, a beleza moral dele, a beleza espiritual dele, nos ensinava o cuidado que nós temos que ter com tudo aquilo que nos serve. Não desperdiçar as fontes de energia da natureza, não desperdiçar os recursos, valorizar as pequenas coisas. É valorizando as pequenas coisas da vida é que no nosso coração vai nascer uma gratidão que não deixa, segundo os filósofos, nenhuma outra emoção negativa fica dentro de um coração agradecido, de um coração realmente grato. Então ele ensinou aquele cuidado. Ele nos ensinou aquele cuidado, nós que temos, às vezes, a cegueira de não enxergar, de não valorizar bênçãos incríveis que existem nas nossas vidas. Como, por exemplo, poder pegar no supermercado o que vai comer. Então, outro atributo que a gente pode notar neste homem é que aquela situação não afetou a dignidade pessoal dele. Ele se considerava íntegro, digno naquilo que ele estava fazendo. Ele não enfeiou a própria conduta deixando o lixo espalhado. Ele então mostrou essa integridade. Ele acrescenta àquela tristeza daquela profissão que ele exercia o belo gesto de aceitar a vida exatamente como ela é e cantar a vida. Cantar a vida não porque ele tivesse tudo que ele queria, não porque estava tudo certo na vida dele. Ele cantava a vida pelo simples prazer de estar vivo, pelo simples prazer de poder levantar de manhã da cama e sair em busca de alguma coisa que ele precisava, quando nós sabemos que existem milhares de milionários que estão presos numa cadeira de roda, presos numa cama de hospital, presos no próprio leito dentro de casa, porque não tem saúde para levantar e andar. Então ele mostrava essa alegria, né? Por estar vivo, por poder viver a vida, mesmo que fosse daquela forma. Então ele deixou o ambiente por onde ele passou melhor do que estava antes. Ele melhorou o ambiente espiritual. Existem pessoas que têm esse dom, por onde passam, deixam um rastro, né? E ele demonstrava então essa alegria que eu não posso, nem podemos, em sã consciência, chamar de euforia. Ele não estava eufórico, mas ele estava lúcido da própria situação e ele estava com tranquilidade, com calma interior, com uma sobriedade. Ele estava tranquilo. É isso que eu tenho que fazer, é isso que eu vou fazer. Então, diante de toda dificuldade, ele estava, me pareceu,
encontrando na paz interior que ele sentia, na serenidade e na leveza que ele enfrentava a própria vida, ele estava encontrando não a euforia, mas algum tipo de felicidade, sim, ele estava encontrando. Existe uma parábola indiana, essas parábolas da vida moderna, que eu gostaria de compartilhar. Num templo tinha um chão de mármore, e naquele chão de mármore se erguia uma linda escultura de um Deus. E as pessoas chegavam, claro, pisando no chão e homenageavam a escultura com flores, com orações, com reverências. E um dia, um dos quadrados do piso de mármore começou a conversar e reclamar com a escultura, com a estátua, que era muito injusta aquela situação. Ele dizia, o chão dizia para a escultura, para a estátua: nós viemos do mesmo lugar, nós viemos do mesmo bloco de pedra, nós somos feitos do mesmo material. Eu acho muito injusto, enquanto você recebe homenagens, a mim me pisoteiam e nem me enxergam. E a estátua disse para ele: você se lembra quando fomos retirados da pedreira? Que o artista começou a trabalhar em você e a cada martelada do cinzel você se queixava. Você pedia para parar, você falava que não estava suportando a dor das marteladas, você reclamou tanto, mas tanto, que ele, o escultor, atendeu o seu pedido, simplesmente te aplainou e te deixou. Quando ele começou a trabalhar em mim com o cinzel, dizia a escultura, também senti as mesmas dores que você. Também senti que era tudo muito difícil, mas eu percebi os planos que aquele escultor tinha para mim e suportei tudo e fui deixando que ele me construísse naquela maneira bela que eu pressentia que ele projetava para mim. Fui deixando que as dores fizessem emergir a beleza que estava escondida no bloco de pedra que eu era. Por isso, hoje eu sou o que sou e você é o que é. Assim nós devemos aceitar as dificuldades. Se nós aceitarmos as dificuldades como uma bela escultura, sabendo que Deus tem um propósito de vida para nós e que cada golpe do cinzel que a vida nos apresentar, ela está modelando, ela está nivelando, ela está cortando as arestas que nos enfeiam. E são as marteladas que vão embelezando, até que se torne uma linda obra de arte. Assim, nós devemos olhar os sofrimentos e as dificuldades, sem reclamar. Enquanto a gente levar pancada, enquanto a gente levar martelada, é porque ainda existem arestas a serem polidas, ainda existem estruturas a serem abrilhantadas, né? Então, as nossas dificuldades não são casuais, elas acontecem com um propósito divino de embelezar cada dia mais a nossa alma. Porque os feios que nos desculpem, mas a beleza espiritual é fundamental. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.